Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa Caos, Deus está no controle. Eu sou Elianai, sou da Igreja Adventista da Promessa aqui no estado do Espírito Santo, Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo. E estamos aqui mais uma vez com os nossos convidados. Muito obrigada por mais uma vez estarem conosco, o pastor Kennedy, pastor Marinho. E nós vamos dar início agora ao nosso programa. Eu agradeço, Elianai, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma alegria, é um prazer. Meu nome é Kennedy, eu sou pastor nas IAPs de Colatina e Baixo Guandu, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais a respeito desse Deus que está no controle em meio ao caos, e esse tema tão importante e tão relevante para os nossos dias de hoje. É um prazer estar aqui. Obrigada, pastor. Graça e paz, diaconisa Elianai, pastor Kennedy, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesse programa que eu espero que esteja ajudando as pessoas que nos assistem com esses temas tão importantes. Então, eu sou o pastor Marinho, pastor da Igreja Adventista da Promessa em Itacibá, no Espírito Santo, e pela graça e misericórdia de Deus, ocupo a pasta de vice-superintendente na Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo. Estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário com a base da palavra de Deus. Amém. Obrigada, pastores, viu? E olha o que nós temos para hoje. Caos. Agora nós vamos tratar sobre família. E agora? Como é que está a sua família aí nessa reclusão? É sobre isso que nós vamos tratar agora. Fique conosco. Vamos para a nossa primeira pergunta? Isolamento social. Eu vou com o pastor Marinho. Vamos começar com ele hoje, né? Vamos mexer com ele hoje primeiro. Isolamento social. As famílias estavam precisando, pastor Marinho, passar por isso? Por quê? Olha, essa pergunta é, assim, muito pertinente. Eu diria que sim, e eu vou explicar por quê. Pela misericórdia de Deus, nós atendemos famílias, né? Faz parte do nosso chamado pastoral, inclusive. E pelos atendimentos que fazemos, eu diria que estava precisando, porque às vezes no dia a dia a gente tem dado mais atenção àquilo que não merece tanta atenção. Temos ocupado o nosso tempo com coisas que não são tão importantes para a harmonia no lar, né? Então, foi de uma forma trágica, está sendo de uma forma trágica, sim, mas eu penso em um momento muito importante para que a gente pudesse rever alguns valores na família, e diria mais, estava precisando tanto, que depois dessa reclusão, com certeza muitos esposos, espero que eu não seja um deles, estarão conhecendo muito melhor suas esposas, sua esposa, estarão descobrindo algumas qualidades, inclusive, nos seus cônjuges, estarão descobrindo, os pais descobrindo algumas qualidades nos filhos, não é? E vice-versa, porque pela correria desenfreada que estávamos, e dando mais atenção a coisas que não são tão importantes para a vida familiar, a gente não percebia os valores, e a gente estava só destacando os defeitos, as falhas de que existem em todas as famílias. Então, eu penso que isso foi muito importante, esse tempo de 40 dias, por exemplo, você ficar confinado em casa. Então, está servindo para a gente rever alguns valores, para a gente pensar um pouco mais família, dar um tempo de qualidade, porque por vezes até nos aconselhamentos pastorais a gente ouve as pessoas, e isso vai muito mais para os esposos, né? Eles dizem, não, mas eu trabalho, eu ponho a comida em casa e eu cuido dos filhos. Isso, quando eu faço isso, eu não faço mais que a minha obrigação, né, de trabalhar e sustentar a casa. Eu preciso dar para a minha família um tempo de qualidade, dialogando, conversando e trazendo a paz de Deus para o lar. Então eu acredito que foi importante, está sendo importante, e repito, por mais trágico que seja, está sendo importante. E me chamou a atenção na pergunta que, assim, nós estávamos precisando. Deus precisava realmente nos parar um pouquinho, dar esse start da gente, pastor Kennedy?
Eu acredito que essa questão do isolamento social que nós estamos passando e a nossa relação familiar com o isolamento social, na verdade, tem apenas revelado o isolamento social que nós já vivíamos. Nós podemos perceber, como o pastor Mário falou muito bem, nós acompanhamos famílias e nós percebemos que já existia um isolamento social. Hoje em dia, exatamente por causa da tecnologia, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu acesso à internet e cada um criou o seu mundo virtual. E nós percebemos que as famílias, elas pararam de conectar-se entre si, que as pessoas, os membros da família, pararam de ter conexão entre elas mesmas, pessoalmente. Então, o isolamento social que nós estamos vivendo hoje, nós vemos famílias que estão sendo isoladas da sociedade e que agora elas precisam olhar para dentro de si mesmas, para dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, do seu próprio convívio familiar, e ela está precisando rever, ou pelo menos resgatar, uma comunhão, uma unidade, um companheirismo que havia se perdido por causa de um isolamento digital, poderíamos dizer assim. Então, esse isolamento social, essa quarentena que as famílias foram submetidas por causa dessa pandemia, está trazendo uma oportunidade do resgate de um isolamento familiar. As famílias, os membros das famílias, eles se isolaram, eles, por causa do mundo digital, do mundo de correria, do mundo de trabalho, faculdade, muitas coisas, e agora parou-se tudo. Tudo parou e nós estamos revendo a importância de nós nos reconciliarmos, de nós termos a nossa relação pessoal fortalecida. Eu acho que esse é um aspecto positivo dessa situação que nós estamos passando. É interessante, muito interessante isso, porque quem diria de que hoje a gente sentiria falta de um abraço. Olha quanto é importante isso, a gente rever isso, como disse o pastor Kennedy. Por exemplo, hoje, a maior demonstração de amor, olha que coisa, a maior demonstração de amor hoje é a gente se isolar do nosso pai, que faz parte do grupo de risco. E aí, automaticamente, nos leva a pensar: quanto tempo eu tive para eu abraçar o meu pai, para eu visitar o meu pai, para eu valorizar a vida familiar? Então, eu me lembro do texto do autor, os Eclesiastes, no capítulo 12, onde ele diz: lembre do teu Criador, ou melhor, lembre das coisas enquanto você pode, antes que chegue os maus dias e você venha dizer não ter prazer, não tenho contentamento na vida, em viver. Então, isso serve para a gente agora entender de que família, abaixo de Deus, é o nosso bem maior. Se a gente estiver bem na família, nós vamos estar bem na sociedade, vamos estar bem na igreja, nós vamos produzir mais e nós vamos viver em paz, porque não dá para viver em um pé de guerra em casa. E como disse o pastor Kennedy, hoje, a facilidade que a gente foi tendo com as coisas, acabou nos isolando, né? E agora a gente descobre que a gente tem uma família, a gente precisa dar atenção, e a gente precisa se desligar. Vou contar rapidamente um exemplo. Na minha casa, outro dia, eu saio do quarto lá, do banho, e vejo uma mesa muito bonita, arrumada, uns negócios lá, chiquérrimos, né? Que na correria frenética do dia a dia, antes da pandemia, a gente meio que come correndo, não, porque eu já tenho que sair, já tenho uma agenda aqui, já tenho isso, já tenho aquilo, e de repente eu saio, tem lá, cara, uma mesa muito arrumada, talherzinho na ordem, guardanapo, aquele suportezinho do prato, né? Aquela beleza tal lá, pratos novos. Eu estranhei no começo, porque eu falei, poxa vida, na pandemia, na quarentena, será que nós vamos receber visitas? Nós estamos em isolamento.
E aí eu fui surpreendido com a resposta. Não, é para nossa família, porque agora estamos todos em casa e nós precisaremos retomar isso que você disse, pastor Kennedy, retomar esses valores da gente desligar o celular, desligar a televisão e a gente sentar à mesa, a esposa com o esposo e os filhos do lado, e a gente agradecer a Deus pela vida, inclusive pelo pão de cada dia, e dialogar. A gente vai viver muito melhor do que antes. Agora, que engraçado, esperar um caos acontecer, porque os valores estavam sendo invertidos, para voltarmos ao normal da vida, né? Aquilo que era normal, precisou um caos em mostrar isso para todos nós. É Deus no controle. E essa é a prova de que Ele não perde o controle, é que mesmo em meio ao caos, Ele usa disso para produzir bem, para produzir bênção. Nós vemos que uma das coisas que estavam sendo assim absolutamente atacadas na nossa sociedade era exatamente a família. Então a família, ela estava sendo ferozmente atacada pela sociedade, né? Então, diante disso tudo, nós precisamos encarar, no isolamento social, nós precisamos encarar agora as virtudes de cada um, que às vezes antes naquela correria, naquela situação toda, a gente não reparava na virtude do outro, na virtude dos membros da família. Agora nós podemos apreciar a virtude do outro e precisamos também encarar as dificuldades uns dos outros. Então, esse isolamento social, o Deus que controla todas as coisas, o caos, Ele produz essas coisas para o nosso bem. Isso é muito bom. Ok. Vamos para a nossa segunda pergunta? Olha o que ela diz. Eu vejo que ela também corresponde à primeira, né? Agora, já que estamos todos dentro de casa, como é que evita o desgaste nos relacionamentos nessa reclusão? Como é que a gente consegue? Como é que a gente vai conseguir conviver com todo mundo dentro de casa agora, pastor? É importante essa pergunta, ela é muito boa. Primeiro que eu quero observar é que nós estamos sendo colocados, as nossas famílias estão sendo colocadas numa situação de reconstrução, né? Isso é muito bom. Então, como evitar o desgaste dos relacionamentos nesse tempo de reclusão? Essa pergunta, se ela fosse feita, por exemplo, há 50 anos atrás, ela não faria o menor sentido. Porque quando a família dos nossos avós eram famílias que não tinham problema de desgaste porque estavam todos juntos, né? Hoje, exatamente por causa das coisas que nós falamos na pergunta anterior, nós temos isso. Então, nós temos que reaprender a lidar com a nossa família. Então, sendo aqui um pouco mais direto, como evitar os desgastes? A gente precisa reaprender, por exemplo, a dialogar, a conversar, reaprender a ter paciência, reaprender a diminuir o nosso ritmo, a velocidade da qual nós lidávamos com a vida. Isso tudo vai evitar um desgaste no relacionamento. Saber que a gente agora tem mais tempo. Sabermos que agora nós temos oportunidades, como os pais sentarem no chão e brincar com seus filhos. Porque, por exemplo, criança continua sendo criança. Não importa se ela tem uma tecnologia hoje que as crianças de 50 anos atrás não tinham. Uma criança com tecnologia ou sem tecnologia, ela quer a mesma coisa: atenção, carinho e afeto. Então, como evitar o desgaste? Um pouco mais de paciência, dedicar-se a essas coisas que não dependem tanto da tecnologia. Nós vemos hoje nas famílias um resgate a brincadeiras que nós havíamos esquecido, que nós brincávamos lá atrás. Aquela das pedrinhas é bem legal, né? Você senta, joga as pedrinhas, é muito legal também. Exatamente, jogos familiares, né? Então, jogos entre pais e filhos, onde a família toda se reúne. É o filho que quer apresentar ao pai um desenho novo, ou a mãe um desenho novo. A família reunida na cozinha. Homens voltando para a cozinha, ajudando as suas esposas. Então, ter paciência, né? Ter gentileza, ser gentil, essas coisas todas nos ajudam nesse momento onde a gente está mais recluso, né? É isso aí. Eu daria aqui esses conselhos e um resgate aos princípios e valores das famílias que Deus deixou para nós.
Nessa pergunta eu colocaria ainda a ideia de a gente dar um tempo de qualidade e assim a gente dar atenção para os nossos entes queridos agora, porque daqui a pouco a gente vai querer essa atenção e não tem, porque a gente, como disse o pastor Kennedy, a gente não dialogou, a gente não conversou, a gente não educou, a gente não foi exemplo de acolhimento familiar, de diálogo familiar em casa. Então os nossos filhos crescem, eles vão replicar isso quando tiverem adultos. E aí, por exemplo, um filho que cobra a atenção do pai hoje, o pai não tem por conta da correria, e isso é mais uma desculpa, na verdade é mais uma desculpa, e aí ele não tem tempo para o filho. Quando o filho crescer, o pai vai querer a atenção do filho, e aí é o filho que não vai dar atenção ao pai, porque ele não foi ensinado a dar atenção, porque o pai não dava atenção para ele, e aí ele vai estar no corre-corre da vida, porque em outra coisa que é gravíssima nesse contexto da família, o filho que não teve a atenção do pai, que é a primeira pessoa, os pais, a darem atenção a esses filhos, eles não tiveram dos pais que têm a responsabilidade de educá-los para ser bênção na sociedade, na comunidade cristã e principalmente para adorar a Deus. Aí ele vai buscar atenção em lugares desapropriados, em amigos, entre aspas, de que não tem o cuidado com o meu filho que eu como pai teria. Então ele vai ter atenção lá, vai ter atenção com pessoas más, pessoas maldosas, e são essas pessoas que vão dar atenção a ele agora. E aí quando ele crescer, eu, pai, vou querer a atenção dele, e ele vai correr para aqueles que deram atenção a ele e que levaram ele para o mau caminho. Resultado que nós estamos vendo hoje em muitas famílias, infelizmente. Obrigada. Quer fazer mais alguma colocação, pastor? Eu quero fazer uma colocação do seguinte sentido. Nós somos uma geração que fomos treinados para sermos educados, gentis no trabalho, para com o chefe, às vezes. Nós somos educados para suportar situações difíceis na rua, no ambiente de trabalho, na faculdade. Só que nós somos uma geração que não foi educada e preparada para ser a mesma coisa em casa. Então, muitas vezes nós somos pacientes com os de fora e nos falta paciência com os de casa. Muitas vezes somos educados com os de fora e somos mal educados com os de casa. Então, eu diria que a gente precisa acabar com esse mau costume, quebrar essa cadeia de eventos, e a gente precisa ser educado, gentil, paciente, amoroso, suportar todas as coisas, agora isolados, reclusos em casa, porque precisa ser assim, precisa partir da nossa casa para fora dela, e não o contrário. Então agora a gente precisa exercer, nós temos essa oportunidade agora, isso vai evitar muito desgaste que pode acontecer nesse momento de reclusão. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Teu reino não passará.
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Vamos para a nossa terceira pergunta, então. Antes da crise, o problema era a falta de tempo para tudo. Agora, com o tempo, como podemos aproveitá-la para dedicá-la a Deus? Pastor Marinho? Na verdade, a gente dava desculpas, né? Porque a gente deve, quem faz o tempo somos nós, a gente que tem que dividir as tarefas e cumprir a missão familiar, na família, com o trabalho, com a atenção, com o diálogo, com a educação dos filhos, tudo isso. Então, o dia a gente trabalha, quando chega a gente vai cuidar da nossa família. A gente acabou usando a correria do tempo para poder justificar uma coisa que eu diria, uma falta de responsabilidade da nossa parte, né? Mas, na pergunta, e agora o que fazer? Temos aí, de novo, esse tempo para a gente rever os nossos valores, para a gente aproveitar esse tempo para a glória de Deus. A gente pode voltar, e eu me lembro, não sou tão antigo assim, mas eu me lembro de um lar cristão, eu venho de um lar cristão, aonde todos os dias, terminava o dia, ali no pôr do sol, o meu pai chamava todo mundo, e a minha família não é tão pequena assim, nós somos em 12 filhos, o meu pai chamava todo mundo ali e a gente cultuava a Deus, a gente louvava a Deus, a gente adorava o Senhor, e o meu pai pegava a lição bíblica, pastor Kennedy, e estudava a lição com a gente, né? Lia o texto do dia ali, explicava, cada um dos filhos citava um versículo bíblico, e a gente foi aprendendo assim, né? Então, você pode sim aproveitar o tempo para a glória de Deus, resgatando a leitura da palavra, resgatando o devocional com Deus, porque senão a gente fica, pela correria do tempo, a gente foi justificando, e por exemplo, vamos lá, quem que
teria a prática da leitura da palavra em casa? Tem muita gente, vamos ser sinceros, tem muita gente que vem ler a Bíblia quando está em um culto coletivo, público. Você pode ver, a prática disso é que assim, as pessoas demoram a encontrar um texto bíblico, porque elas não têm a prática disso, né? Então, qual o conselho que eu deixo baseado nessa pergunta? Aproveite o tempo para fazer o seu devocional com Deus, para ensinar os seus filhos os textos da palavra de Deus, para inculcar na mente deles o que é valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor e poder aproveitar isso com diálogo, inclusive nós já falamos anteriormente, dialogando, conhecendo melhor seu filho. Às vezes outra coisa nesse tempo aí que é bom a gente entender, às vezes a gente acha assim de que o filho fica isolado em um quarto sozinho, a gente fala, poxa, meu filho, como é uma bênção, ele fica sozinho lá. E a gente começa a achar de que aquilo é uma bênção, porque ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho entre aspas. Mas como que é esse filho que é criado isolado, sozinho? Eu, como pai, eu não procuro saber dele, como que ele está indo na escola, como que é o relacionamento dele na escola, quais as coisas que ele está absorvendo no dia a dia, mas ele está lá sozinho, para mim está bom, porque ele não está tomando o meu tempo. Aí ele está no quarto dele e eu estou no outro lado, a esposa está de um outro, outros irmãos estão para o outro lado, aí a família, o resultado, é isso que a gente vê hoje na sociedade, sociedade desmontada familiarmente, aonde não se toleram, aí é como nós dissemos anteriormente, né? Há um desgaste no relacionamento, porque a gente não aproveita o tempo. Então, repito, é tempo de qualidade, e nós temos o tempo aí para adorar a Deus, a gente conduzir a nossa família para a glória de Deus, resgatando os valores da vida cristã, não é? Para que a gente não seja um peso na sociedade. Como podemos aproveitá-lo, o tempo que agora nós temos para dedicá-lo a Deus? Eu reforçaria tudo que o pastor Mário disse, com o retorno à prática de uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra de Deus, é uma vida de voltar-se para o Senhor. Então, voltar a essas práticas, voltar a isso é muito importante. Nós devemos dedicar, assim como nós devemos dedicar tudo em nossa vida a Deus, o nosso tempo também tem que ser dedicado. Eu acho que uma das maneiras que nós podemos dedicar tempo a Deus é, primeiro, parando de perder tempo com coisas que são desnecessárias. Nosso tempo ficou ocupado por muitas coisas que são fúteis, são inúteis. Por exemplo, nós perdemos tempo demais, muitas vezes com filmes, com entretenimento, e não que entretenimento seja ruim, não que ver filme é ruim, porém a gente usa o tempo excessivo para essas coisas, e depois diz que não tem tempo para ler a Bíblia. E eu quero adicionar aqui, talvez nós devemos retornar a dedicar tempo a Deus não apenas a uma questão pessoal, mas dedicarmos tempo familiar a Deus. Tem uma prática que eu faço lá em casa, que eu gosto muito, acho muito interessante e vejo o resultado. Eu faço um catecismo para a criança com os meus filhos. Essa palavra catecismo, às vezes, ela é mal entendida, né? A gente associa isso ao catolicismo romano, mas o catecismo é apenas um método de ensino. E eu faço para os meus filhos 50 perguntas. E eles respondem as 50 perguntas. E isso é diário. Então, essas coisas precisam ser resgatadas. O ensino com relação à criança, dedicar tempo para Deus ao ensino das nossas crianças é um mandamento bíblico, né? A Bíblia nos ordena que nós venhamos instruir os nossos filhos ao sentar, ao levantar. Quando ela diz ao sentar, ao levantar, ela está indicando tanto uma questão de tempo, né, quanto uma questão de dedicação para isso. Então,
nós podemos sim aproveitar esse tempo que nós temos para dedicá-lo ao Senhor através desses exercícios espirituais, a oração conjunta, a oração familiar, o estudo da palavra de Deus em grupo. Nosso primeiro pequeno grupo é a nossa família, está dentro da nossa sala. O culto doméstico, né? Aquele culto doméstico que a gente, foi até citado pelo pastor Marinho, não que nós sejamos bem antigos, não é isso. Mas o culto doméstico já existia. Não existia, não é agora, nem do nosso avô, nem do nosso tataravô. Sempre existiu, né? Com certeza. Uma das primeiras coisas que eu percebo que foi nos colocada para ser restaurada da nossa casa com relação a tudo isso que está acontecendo é exatamente o culto doméstico. E eu falo por experiência própria. O meu culto doméstico da minha casa, ele estava defasado. Isso é curioso. Eu tinha o catecismo para as crianças, mas não tinha o culto. Então, o culto foi sendo restaurado, precisa ser restaurado, porque a nossa adoração, como o pastor Francisco disse lá no primeiro vídeo, muito interessante isso, a nossa adoração ela acontece em 3 níveis. Né? Nós temos a nossa adoração particular, pessoal, que é a nossa devocional, é a minha adoração particular com Deus. Nós temos a nossa adoração, depois dessa adoração, nós temos a nossa adoração familiar, é o nosso culto doméstico, e nós temos a nossa adoração comunitária, que é na igreja. Então, agora nós não estamos tendo a oportunidade de estar no nosso culto comunitário, mas nós temos a oportunidade, e nós estamos tendo a oportunidade de termos o resgate do culto doméstico, que é extremamente importante, tão importante quanto o culto comunitário. A nossa família é a nossa primeira comunidade. Então, o culto doméstico é essencial na restauração dele, e esse momento está sendo precioso para ser restaurado. É interessante tudo isso, porque nessa questão do tempo, especificamente falando ali, o salmista lá no Salmo 127, Salomão, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Então eu quero dizer na questão do tempo, porque a gente justifica sempre que não tem tempo, né? Então acaba sendo uma correria frenética, inútil, né, para a família. E aí, com essa situação toda, aí eu linko um outro texto aqui a esse, a fala de Jesus, lá em Mateus 6, né, 33, onde Jesus diz assim, ele falando antes da ansiedade, do cuidado que Deus tem para... Então, é interessante isso que o pastor Kennedy disse, e eu gostaria de deixar, só para a nível de registro mesmo, o quanto é importante, porque ali a desculpa é de que a gente não tem tempo e a gente corre aquela correria frenética, só que acaba sendo uma correria inútil para agradar a Deus, que é uma missão que nós temos de manter a nossa família de acordo com a vontade de Deus. E aí o salmista, Salomão, especificamente lá no Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele vai dizer no versículo 2 de que a gente convidando Deus para a nossa casa e convidando a nossa família para adorá-lo, ele diz assim, que a gente, enquanto nós estamos dormindo, Deus está nos abençoando e nos sustentando para a glória dele. E aí nessa questão do tempo, eu deixo aqui para você que está nos vendo e para todos nós aqui, é de que assim, o conselho de Jesus, ele cuida da gente, ele está no controle de tudo, como é o tema central nosso aqui, e Jesus diz assim lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esteja comigo, eu quero estar com você, e eu vou te ajudar a vencer as outras coisas, inclusive vou te dar a salvação, que é o mais importante. Ok, então vamos para a nossa quarta pergunta, que está bem ajustada, acho que foi até respondida, mas um pouco mais. Realmente, temos tanto tempo? Pastor Kennedy. Não, o tempo é o mesmo, né? As 24 horas do dia são a mesma. O problema é a administração do tempo ou a má administração do tempo. E a prioridade
das coisas e a prioridade que nós damos às coisas da nossa vida. Então, funciona assim: aquilo que for mais prioritário na nossa vida ocupará mais do nosso tempo. Isso é um fato. Nós não temos mais tempo hoje do que tínhamos há um mês atrás. Nós temos a mesma quantidade de tempo. É obviamente que nós estamos em uma situação onde muitas coisas que faríamos nesse tempo de 24 horas, nós fomos, digamos, liberados dessas coisas. Mas essa situação nos está nos mostrando aquilo que é importante, aquilo que é fundamental. Então, nós não temos mais tempo hoje do que tínhamos antes. O que nós temos hoje é, nós temos uma administração forçada desse tempo. Então, nós podemos usar esse momento para fazermos uma reflexão daquilo que é prioritário na nossa vida. E talvez nós poderíamos perguntar, será que realmente eu devo trabalhar tanto, investir tanto tempo no trabalho, sacrificando tempo com os meus filhos por causa de dinheiro? Será que realmente eu devo continuar investindo tanto tempo em uma carreira e adiando o meu projeto de pai, meu projeto de mãe? Será que eu devo realmente jogar o tempo precioso para frente, para depois? Foi isso que nós nos acostumamos a fazer. Depois a gente faz, depois a gente vê. Nós pegamos aquilo que muitas vezes era prioridade para nós, substituímos essa prioridade, só que aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem a mesma quantidade de tempo. Então, nós precisamos jogar o tempo daquilo que nós achamos secundário para depois. E nós sacrificamos muitas coisas essas que hoje nós estamos vendo que são fundamentais. Estar em casa, estar com a família. Às vezes vale muito mais a pena ganhar um pouco menos para ter um pouco mais de tempo com os filhos. Às vezes é muito mais importante a gente estar mais em casa, estar mais com o cônjuge, investir mais tempo naquilo que é fundamental. Então, nós estamos passando por um momento em que nós temos que nos readaptar e nós temos a oportunidade de nos reagendar e focarmos naquilo que é prioridade, naquilo que é fundamental. Sem dinheiro, dá para a gente se virar e viver, mas não dá para viver sem família, sem filho, sem casamento. Quantos casamentos acabaram e se acabam porque as pessoas ofereceram o seu casamento no altar do tempo? Nunca tinha tempo para o marido, nunca tinha tempo para a esposa, e o casamento foi se desgastando, foi se acabando, o romantismo foi embora, e isso tudo em prol de um tempo usado para outra coisa. Então agora é a hora da gente aproveitar esse momento e realmente revermos as nossas prioridades e utilizarmos esse tempo de uma forma muito sábia, porque aqui está um detalhe: o tempo que a gente perdeu não volta mais. Também é um outro detalhe, não adianta querer voltar no tempo, não tem como. Então a gente precisa ter uma mudança de atitude para com o tempo que a gente tem hoje. Então vamos aproveitar e nos reeducar no tempo que a gente tem hoje para não cometer o mesmo erro que fizemos no passado. Acho que está bem respondida, né? Essa questão do tempo. E aí eu diria, o Kennedy comentou uma coisa interessante que eu gosto muito de dizer: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E não adianta, porque às vezes a gente acha e a gente entra em um colapso porque a gente quer realmente voltar no tempo e tem gente que fica louco com isso. Então, esqueça. Hoje, nunca mais nós vamos viver esse dia. Nunca mais. Nunca mais é muito tempo. É exatamente isso. Nunca mais nós vamos viver esse dia hoje. Amanhã, um outro dia. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo, Deus, Ele nos dá, como o pastor Kennedy acabou de dizer, Deus nos dá a oportunidade
de a gente apagar tudo, é como que se Deus estivesse colocando na nossa mão uma página em branco. Uma página em branco e uma caneta. Está aqui, ó, escreva a partir de agora a nova história que Deus está te dando a oportunidade. Então, viva uma nova história. E nós vivemos um tempo do novo de Deus. Deus permitiu isso para colocar cada coisa no seu lugar. E aí eu vou repetir o tema que nós temos usado nesse programa. Deus está no controle de todas as coisas. Não esqueça disso. Não fique aí querendo arrumar culpados por conta do vírus, né? Ah, veio de onde? Quem colocou? Por que colocou, meu irmão? Tudo acontece por permissão de Deus. Até uma ação maligna, ela só acontece porque Deus permite acontecer para nos ensinar. Então Deus aproveita mesmo o sofrimento para dizer para a gente: fique esperto, coloque, volte às primeiras obras, ao início de tudo, e comece a fazer direito para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e assim possamos caminhar para a glória do Senhor. E é interessante dizer que Deus é Senhor do tempo, né? Ele determina tempo para todas as coisas, a Bíblia diz, há tempo para tudo. Então, por que você que está nos assistindo, não termos tempo para a família? Foi bem colocado aqui, prioridades. Você precisa ter esse cronograma, né, prioritário. Família é importante, é importantíssimo. A sua família é muito importante. Tá? Para você, sim, claro, para Deus, com certeza. Porque o projeto de família vem de Deus, né? Foi o primeiro, o projeto veio do Senhor. Sim, com certeza. Deus é Senhor do tempo e nós devemos aprender a nos curvar diante do senhorio de Cristo com relação ao tempo. Nós não poderemos e não podemos dar desculpas a Deus que Ele não nos deu tempo suficiente para fazermos aquilo que nós devemos fazer. Nós não vamos poder dizer: ah, Senhor, eu não tive tempo para os meus filhos porque eu tinha que trabalhar. Isso não será desculpa. Nós temos tempo. Jesus é um mestre do tempo. A gente pode observar, nós podemos observar que Ele utiliza e administra o tempo com maestria no seu ministério. Jesus mesmo percebe que Ele precisava tirar um tempo com os discípulos. Ele leva esses discípulos para um lugar deserto, porque Ele entendeu que precisava ter tempo com os seus próprios discípulos. Jesus não deixou o sucesso do seu ministério, as multidões que o seguiam, subir a sua cabeça e não sacrificou a particularidade, a familiaridade com os seus discípulos por causa disso. Então nós devemos nos olhar para Jesus e aprender, como Ele sendo o Senhor do tempo, como o mestre do tempo, aprendermos com Ele e devemos nos curvar diante do senhorio dEle com relação ao tempo. Perfeito esse texto. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Né? Então nós devemos sim, nós temos sim tempo, e o tempo é uma bênção, é uma dádiva de Deus, que Deus nos dá, para que nós possamos viver para a glória dEle dentro desse momento. E estamos quase chegando ao fim. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Que não é uma pergunta, mas é mais uma palavra de finalização para vocês. Qual a palavra de motivação, então, que vocês, pastores, né, os nossos pastores, vocês teriam nesse momento para as famílias? Aqui nessa palavra final, né, desse programa alusivo às famílias, em meio ao caos, Deus continua cuidando das famílias. Mas eu queria aqui deixar como um conselho a você que está nos vendo, a outras pessoas que nos assistirão depois neste canal. A palavra de motivação: não durma na direção, não se justifique, não terceirize a educação dos seus filhos para a televisão, para a escola. Não é obrigação da escola e não é o dever deles cuidar dos seus filhos. A educação sou eu como pai que dou. Então eu queria dizer para você pai, você mãe que está nos vendo, você chefe de família, não durma na direção, assuma a sua responsabilidade.
olhando para Deus, Deus te dá toda a orientação para você poder cuidar dos teus filhos, para que os seus filhos sejam bênçãos para você e para a sociedade, e que eles vivam para alegrar a sua família, porque, voltando ainda no texto de Salomão, lá no Salmo 127, ele vai dizer que quem tem muitos filhos é feliz, é bem-aventurado o homem que tem muitos filhos, e ele vai dizer no versículo 3 de que os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus a nós, não é? E a gente deve cuidar muito bem. Então, não durma na direção, não deixe de investir na sua família. E falando de tempo, família é como uma empresa. Se uma empresa não tiver investimento, não acompanhar a economia, tendo investimento, inovando a cada dia, ela virá à falência. Então, família, o casamento é a mesma coisa. Se você não investir nesta família, ela virá à falência, como disse o pastor Kennedy na sua fala, né? Então tem que ter investimento. Então, para a família, qual seria o investimento além do devocional, do ensinamento da palavra de Deus? Vamos pegar mais na prática então? Olha, um investimento muito simples. Obrigado, por favor, me perdoe, eu errei. Coisas básicas, não é? Que a gente consegue investir na nossa família. Quem disse que nós acertamos sempre? Não é? Então, nós erramos, nós somos falhos, mas a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo, e que Deus permite essas coisas acontecerem para a gente rever os nossos valores, e Deus está dando aí essa oportunidade para a gente rever, e a gente valorizar mais a nossa família. E eu digo assim, terminando aqui a minha fala, é muito bom viver em família, não é? É muito bom você viver em paz, até porque ninguém merece viver embaixo do mesmo teto, parecendo inimigos, não é? Não se olham, não se falam, sabe? Não se bicam. Não, família é bênção de Deus, família é instituição de Deus, é Deus o idealizador da família, foi Ele que abençoou a família, por isso Ele está sempre em meio às famílias. Cabe a nós, ver o cuidado de Deus, o cuidado que Ele tem para as famílias, e aí, meu irmão, você verá a bênção do Senhor na tua casa, você verá o Senhor abençoando, prosperando a sua família, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Obrigado. E outra coisa, gentileza, respeito, cabe em qualquer família, né? E nem custa. Como o pastor Kennedy falou, você consegue viver sem o dinheiro, e essas palavras são de graça, né? Com certeza, assim, tipo, você pode falar, você pode dizer obrigada, você pode liberar palavras de bênção para os filhos, por que não? Né? Dizer coisas boas a respeito dos seus filhos, de esposa, esposo, com certeza. Pastor Kennedy? A minha palavra para a sua família é dizendo a respeito de outra família. Família é algo tão importante para Deus, que quando Deus veio nesse mundo, Ele veio no meio de uma família. E assim como a família de Jesus, ou a família de José e Maria, passou por um caos, a nossa família também está passando por um caos. Assim como a nossa está passando por um caos, a família de Jesus também passou. Nós vamos entender nos evangelhos que Jesus, ele teve que assumir a sua casa, assumir a sua família, porque bem provavelmente José morreu. Então, uma família que estava passando por um momento de dificuldade, onde o patriarca da casa veio a falecer. E eu acho essa história interessante porque mostra o cuidado de Deus. Então eu quero deixar aqui uma palavra de motivação para você. Talvez você esteja preocupado de como a sua família vai lidar com isso. Talvez você, pai de família, esteja preocupado com o pão sobre a sua mesa. E eu quero te lembrar de uma promessa bíblica. Davi, olhando para trás no tempo, depois de já velho, ele chega a uma conclusão maravilhosa e extraordinária. Ele diz assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está falando o seguinte: eu tenho experiência de vida, e a minha experiência de vida mostra
que Deus não desampara famílias. Então eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Você entregou a sua família ao Senhor, você tem entregado a sua família aos cuidados de Deus. Deus é Senhor da sua casa, Cristo é Senhor e Salvador da sua família, então Ele cuidará da sua família, Ele cuida da nossa família, Ele sabe o que é viver em família, Ele conhece as crises da família, Ele conhece as dificuldades dos relacionamentos entre irmãos, Ele teve irmãos, e os irmãos de Jesus não eram fáceis não. Jesus sabe o que é o relacionamento entre mãe e filho, entre marido e mulher. Ele conhece as nossas realidades. Ele não é um Deus distante da nossa casa. Ele não é um Deus distante da nossa família, das realidades que nós passamos em nossa casa. E mais, Ele não é um Deus distante à realidade do caos quando vem sobre a nossa família. Ele passou por isso na sua própria casa, na sua própria família. E para concluir a minha fala, quando Jesus está na cruz, a família é tão importante para Ele que quando Ele está na cruz, com todas as dificuldades de respirar, com toda a dor que assolava o seu corpo, Ele tem o cuidado de virar-se para um dos seus discípulos e deixar a sua mãe aos cuidados desse discípulo. Então Jesus entende muito mais da sua família do que você imagina. Então eu quero terminar com essa fala. Em meio ao caos, o Deus que está sentado no trono teve uma família. E Ele controla o caos da nossa casa. Ele controla o caos quando vem sobre a nossa família, quando se abate sobre a nossa família. Ele é Senhor, Ele não perde o controle em meio ao caos na nossa casa, na nossa família. Eu quero deixar essa palavra aqui com vocês. Obrigada, pastores. E nós vamos para um momento de oração. Você que nos assistiu, coloque-se agora em oração conosco. Faça parte agora desse momento glorioso também de oração. Nós vamos orar pelas famílias, né? Porque, como foi muito bem dito, já foi muito bem explicado também, Deus é Senhor das famílias, Deus está com a sua família e Ele permanecerá conosco. Palavra de oração, pastor Kennedy. Amém. Oremos. Pai Santo, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, nós nos dirigimos a Ti, ó Deus, que está sentado no trono de glória, e do Seu trono de glória governa todas as coisas. Nós sabemos, ó Senhor, que Tu és onisciente e que todas as coisas estão patentes diante dos Teus olhos, e nada escapa ao Teu conhecimento. Não apenas isso, Senhor, nós reconhecemos que Tu és soberano, e que determinas, ó Deus, cada evento sobre a terra. O Senhor permite, ó Deus, o Senhor controla todas as coisas. Nós sabemos também, Senhor, e reconhecemos que o Senhor sabe o que é viver em família, e nós queremos apresentar a nossa família. Eu quero apresentar, ó Deus, a Ti, as famílias, meu Deus, da qual estão nos vendo, da qual estão sendo edificadas. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, as necessidades delas. Nós colocamos diante do Senhor a necessidade do pão, a necessidade, Senhor, do consolo, a necessidade, ó Deus, do conforto do coração. Talvez, Senhor, nós estejamos aqui diante de famílias que tenham perdido pessoas, e não temos, ó Deus, palavras para consolar esse coração ferido, mas nós rogamos e imploramos a Ti, ó Pai Santo, envias o Teu Espírito e traga o consolo da Tua parte. Em todos os casos, Senhor, nós apresentamos a Ti, meu Deus, as nossas famílias, entregamos elas ao Teu cuidado soberano, ao Teu cuidado extraordinário e maravilhoso. Seja gracioso, ó Deus, renove as nossas forças, dá-nos a certeza, meu Deus, do Teu sustento, da Tua graça, do Teu cuidado e do Teu amor sobre as nossas vidas, que mesmo em meio ao caos, o Senhor controla todas as coisas e o Senhor nos guarda pelo Teu nome santo, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Finalizamos aqui mais um programa. Obrigada, pastores, obrigada, pastor Kennedy, por ter tirado esse tempinho para estar conosco. Muito obrigada, Deus abençoe. Pastor Marinho, muito obrigada também. E a você que nos assistiu, valeu, muito obrigada.
Ó, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, fique conosco, dá seu like lá, dá o seu joinha lá pra gente, tá bom? Aperta lá o sininho, dá um ok e participe conosco. Só fazemos sentidos aqui, né? Juntos. E é junto com você também que fazemos sentido. Ouça a nossa música, que vai finalizar agora, tá bom? Tchau, até a próxima. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Essa moça da presença, Senhor. Jesus. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua